Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso Pega um Café. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que particularmente eu gosto muito, que são livros e literatura, né? Não é à toa que eu tenho um canal que fala basicamente sobre livros aqui na internet e hoje eu tenho uma convidada muito especial que foi uma inspiração para mim desde a época do colégio, desde os meus 15 anos, e tem sido atualmente, né? Primeiro porque a gente se encontrou, acho que a primeira vez foi lá no colégio, né, Claudinha? E Acho que voltamos, foi. e voltamos a nos reencontrar no treinamento funcional. Então, assim, a inspiração desde livros a escolher o curso do vestibular até continuar fazendo exercício físico. Que legal saber disso. Não sabia, Claudinha. Não! Naquela época eu estava muito na dúvida do que eu queria fazer, né? Daí, eis que apareceu a Márcia na minha vida. E eu sabia que eu queria muito fazer comunicação. E aí apareceu a Márcia e ela dava aula no curso de, de jornalismo. E aí, naquela época, tu trabalhava lá no colégio como acho que meio que assessoria, estágio, não lembro o que que tu Uhum. fazias. E aí foi, daí juntou tudo. E Ai, que aí legal! descobri o que fazer da minha vida. E depois tu foi minha aluna também, né? Eu te orientei na pós, né? Na pós-graduação e Isso. na faculdade eu fui aluna do Guto. E aí, Hum. naquela época, eu estava fazendo a monografia, e aí tu me emprestou vários livros, assim, sobre Twitter e coisas assim Ah, de é rede social. verdade. Aham. Em 2009, olha só que loucura, eu estava fazendo uma monografia falando do Twitter e como que não tinha não tinha Face, não tinha essas coisas. E como que os jornais colocavam e faziam as suas propagandas, as suas matérias no Twitter em 140 caracteres. E hoje o Twitter é 200 e pouco e, tipo, não tem mais limite. É verdade. Olha que legal. Tanta Quantos coisa. encontros a gente teve, né? Foram muitos. O último foi o mais inacreditável. É tipo assim, vamos fazer funcional. E aí, a gente se encontrou. E até no funcional online, né? Porque nenhuma das duas saindo para academia. Aham, exatamente. Claudinha, mas vamos lá. Eu queria que você se apresentasse a quem está nos ouvindo e vendo. Bom, meu nome é Cláudia, então, eu sou jornalista, né, de formação, atuei um pouco, bem como a Angélica falou, bem pouquinho mesmo no começo, assim, na área de assessoria, na verdade eu fazia um monte de coisa entre essas coisas todas, eu fazia alguma coisa de comunicação interna, especialmente, né, numa escola, num colégio aqui da nossa cidade. E hoje sou professora de ensino superior dos cursos de jornalismo e publicidade. Pode falar o lugar? Da Pode. Unisatic. Da Unisatic e também de do design de interiores e de gestão, cursos de gestão no Senac aqui de Tubarão. Eu sou, além da minha formação, né, de bacharel em jornalismo, eu também sou mestre e doutora em ciências da linguagem e sou, na verdade, uma apaixonada por leitura, sempre fui. E isso está na minha profissão, acho que qualquer uma das duas em que eu atuasse com maior força, né? Tanto no jornalismo quanto na docência. Acho que a leitura é parte da formação, é parte do cotidiano desses profissionais, porque não tem como ter referência, construir uma boa matéria, uma bela reportagem sem ter leitura, se É não verdade. pelo conhecimento, né? Ao menos, no mínimo, pelo vocabulário, né? E para a docência não tem nem o que falar, porque o professor está sempre. Eu sou da opinião que qualquer profissional tem que estar sempre estudando, né? Ele nunca para de estudar, a gente nunca deixa de ser aluno. A professor é muito mais, né? A gente nunca deixa, porque sempre tem novos desafios, a gente nunca deixa de estudar mesmo. E é uma coisa muito, muito engraçada, porque eu trabalhei, eu não sei quanto tempo, mas tipo, quase uns 10 anos em redação. E a gente tem muitos dos textos que eu escrevia,
né? Mesmo que eu escrevesse lá sobre segurança, eu tirava muita coisa do que eu lia, né? Modo de escrever, palavras, porque, querendo ou não, escrever é um treino, mas você não escreve se você não lê, né? Então, acho que é extremamente importante. Na verdade, para todas as áreas, ler é importante porque abre mentes, né, Claudinha? Exatamente, exatamente. E assim, é isso, no mínimo vocabulário, né, e o conhecimento que o livro traz. Porque independe se é um livro teórico, né, um livro de não ficção ou um livro de ficção, ele vai trazer referências que são importantes para as diversas áreas, né? Especialmente se a gente pensar que um leitor, ele acaba por procurar o conhecimento de maneira bem autônoma, né? Então, um livro diz traz um determinado fato ou uma determinada história, a gente vai atrás de procurar para saber se aquele fato de fato O fato aconteceu, aconteceu. ele aconteceu mesmo, ou quem é o autor, de que lugar ele está falando, qual era a época. Então a gente começa a conhecer outras realidades e independe da área, isso é muito importante, além das ações mesmo, né? Porque os personagens, no caso de um livro de ficção, os personagens eles permitem que a gente viva vidas, né? Pelo menos conheça realidades que não são as nossas muitas vezes, né? E isso é fundamental para qualquer profissão, para o desenvolvimento, né? De novas respostas, de novas possibilidades para o mundo, né? E aí, ano passado, eu acho que isso foi muito real para mim como leitora, porque eu passei um tempo assim sem ler muito, porque não estava muito afim. Mas ano passado eu comecei a descobrir novas coisas, né? E por causa da quarentena, por estar mais em casa, eu acabei lendo mais. E acabei descobrindo novos livros. E essa questão de você ir procurar saber se é real, é muito real. Porque eu li livros, por exemplo, que se passaram na Coreia do Sul, e Herdeiras do Mar, por exemplo. E fala sobre a época em que a Coreia do Sul estava ocupada pelo Japão durante um período de guerra e várias coisas aconteciam com as meninas e tal. Fui procurar, né, para ver se aquela comunidade era real e realmente aquela cultura existe. E o outro livro que eu li foi Pachinko, que fala sobre o Japão e sobre a cultura do pachinko no Japão. E são coisas reais que eu nunca, se não fosse pelos livros, iria atrás para saber se existiam. Então, realmente, ele abre portas para você conhecer novas culturas, novos países, muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Eu tive várias experiências, na verdade, porque nos últimos anos eu tento procurar livros que me tiram da zona de conforto, conhecer de fato lugares muito diferentes. Porque a gente acaba se habituando, né, a um tipo de literatura e eu comecei a procurar, porque na verdade eu comecei a ficar enjoada daqueles tipos de livro, né? Então comecei a procurar coisas diferentes. Quem me ajudou muito nisso foi Jorge Amado, porque eu nunca tinha lido Jorge Amado e quando eu comecei a ler eu me encantei com ele e ele foi um start, assim, porque ele foi amigo de muita gente no mundo inteiro, conheceu muitos lugares, foi publicado em muitos lugares. Então, de alguma forma, ele me instigou a procurar outros lugares para ler, né? Para sair desse lugar comum que a gente, às vezes, fica, que é a nossa zona de conforto. E aí eu comecei a ler algumas coisas muito diferentes, assim, para mim, tá? Não é que para todo mundo é diferente, mas, por exemplo, eu conheci autores como a Isabel Allende, que eu não conhecia, eu sabia que ela era uma das maiores escritoras do mundo, uma das mais importantes da América Latina, mas, de fato, eu nunca tinha lido nenhuma obra dela. E quando eu li, é encantador. E a gente conhece uma parte da história, no caso do primeiro livro que eu li, que foi A Longa Pétala de Mar, eu conheci uma parte da história, tanto do Chile, da América Latina, quanto da Espanha, na Guerra Civil Espanhola, que eu não tinha muita ideia. A gente sabe, né? Eu sabia muito superficialmente de determinados fatos, não entendia direito o que tinha sido o conflito na Espanha, como é que as pessoas reagiram àquilo. E aí, esse livro, Longa Pétala de Mar, conta, e eu fui pesquisar. Bom, será que isso mesmo aconteceu? Né? E aí é demais, porque daí a gente diz assim, gente, aconteceu de verdade, né? Claro, tem coisas que são ficção,
né? Mas tem coisas que não. Então é muito interessante a gente perceber isso. Esse foi um dos livros, mas teve vários. Tem Meio Sol Amarelo, da Chimamanda, que é um livro belíssimo. Dela também, da Chimamanda, americana, incrível, que é literatura nigeriana, né? Ela é uma autora nigeriana. E aí, nossa, ai, cadê? Vem título, da Toni Morrison, O Olho Mais Azul, né? O Olho Mais Azul é um livro que, meu Deus do céu, como é que eu não conhecia essa autora antes? Então, é muito... Às vezes as histórias são duras, assim, né? Esse do Olho Mais Azul e Meio Sol Amarelo, as histórias são duras, duríssimas. Para mim, em alguns momentos tem que fechar o livro e respirar, assim. Mas é muito legal poder conhecer, ter esse olhar para o mundo diferente, assim, um olhar mais gentil para algumas coisas, né? De compreender algumas coisas, é fantástico. Ficção histórica, para mim, no ano passado se tornou um dos meus gêneros assim favoritos. Eu li muito, não muita, mas pelo menos esses dois tenho certeza que foi ficção histórica. Uhum. E tem livros que estão na minha estante, né? Também já faz há bastante tempo, em que inclusive se passam aqui no Sul e tipo assim, nunca teria me importado tanto com essa parte da história naquela época da escola e tal, que eu tinha que estudar porque estava lá no currículo. Mas eu comecei a me importar depois que eu comecei a ler as histórias e tentar entender um pouco mais. Mas, Claudinha, me conta, como que apareceu, né, esse teu gosto por leitura? Como que é o teu hábito? Como que ele foi surgindo? Bom, eu digo que eu não me lembro de não ler, né? E aqui a gente chega num ponto importante, que é a leitura para criança, né? Quando eu não era alfabetizada, eu escutava muita história, né? Então, minha mãe e meu pai ou contavam histórias, né, de coisas que eles lembravam, ou de histórias que eles conheciam e reproduziam, ou eles liam as histórias mesmo para a gente. A gente não tinha, assim, muito livro, mas a gente tinha alguns livros, e, e isso era um ritual bem importante. Então, eu não lembro de não ter literatura à minha volta. Não, esse tempo não existe. E depois que eu comecei a ler, eu não lembro de não ter um livro sempre por perto. Né? Pode ser que eu não lesse vários livros num ano, mas eu estava sempre lendo. Uma das coisas que eu me lembro bastante, por exemplo, é que no colégio, e que eu me lembro de sempre, sabe? Assim, eu não consigo definir qual foi a idade, era muito pequena, de ir em biblioteca da escola. A Ai, biblioteca é da escola verdade. era o lugar que eu acho que era um dos lugares que eu mais gostava de estar, assim. Eu tenho dificuldade até hoje, eu quero levar todos os livros. Quando eu começo a mexer nos livros, assim, eu quero levar todos. Então, eu lembro de muitas cenas, das minhas cenas com livros, assim. Eu lembro de um livro que tinha eu não lembro o título do livro, mas eu lembro que ele tinha várias histórias da Disney, assim. Eu lembro de uma que eu gostava muito, que era da Branca de Neve. E era um livro bem grande, eu não consegui ler todo sozinha, porque eu estava no começo da alfabetização. Então, mas eu lembro que me marcou, porque era um livro grande, tinha muitas páginas, né? E eu lembro disso. O livro que eu lembro de ter lido inteiro e que assim, na verdade, eu lembro da sensação. Eu não lembro hoje muito da história, apesar de ser uma história bem clássica para o público infantil, mas eu lembro da sensação, assim, de conseguir terminar de ler o livro inteiro num período menor do que era o período da biblioteca, né? Que era uma semana, acho que a gente tinha. E eu consegui terminar em 2 dias. Eu disse, vou ler de novo, porque já que eu tenho uma semana para entregar, vou ler de novo. Né? Que foi o Menino Maluquinho. E logo em seguida desse livro, assim, foi um livro logo o próximo que eu peguei, porque ele foi muito próximo, foi Marcelo Marmelo Martelo, que eu, inclusive, quando eu encontrei, assim, eu peguei para trazer para os meninos lerem também, porque eu me divertia e me divirto ainda lendo. Então, sempre existiu a leitura para mim. E aí, à medida que eu fui crescendo, as leituras foram mudando, assim.
Nem sempre eu gostava de ler o que a escola indicava. E eu estou fazendo um resgate disso, eu estou relendo alguns desses livros, mas eu lembro de muitos livros que eram indicados no colégio, de eu gostar muito de ler, eu lia mesmo e lia antes dos meus colegas. Lembro que às vezes a professora passava mais de um, e em alguns momentos, em algumas épocas, eu conseguia ler mais de um. Então, eu tinha que, ela sorteava, né? Então eu tinha que ler o livro A, mas tinha até o D para ler, né? Quem quisesse. E aí eu lia todos, assim, porque eu gostava muito. E isso foi indo para a faculdade, foi indo, né? Daí depois foi só indo, assim. Na faculdade eu lembro que os professores, eles diziam, ó, vocês vão lá na prateleira na época, a prateleira de jornalismo era bem pequenininha, né, de comunicação. Então, vocês vão pegar um dos livros que tem lá, de uma grande reportagem, e aí eles passavam os livros que tinham, e vocês vão ler um para a gente debater no dia tal. Eu lembro de uma atividade que foi assim. E eu lembro que quando ele passou a lista, que sei lá, tinha uns 10 livros, a gente ia debater só no final do semestre, eu Lesse peguei todos. todos os livros e ia lendo, até que no debate o professor disse assim, não, Cláudia, agora tu dá um tempo que deixa o teu colega falar. Porque eu tinha sempre, o colega falava e eu sempre tinha mais alguma coisa para falar daquele livro, assim. Porque eu acabava linkando todos eles, né? E eu sempre gostei muito desse desafio, assim. Sempre fui aquela que anotei o livro, eu tinha todos os meus cadernos de faculdade, tinha uma página no final ou duas que tá cheio, ainda tem lista de livros que os professores indicavam, lista de filmes que os professores indicavam, e à medida que fosse possível eu ia lendo, né, ou na biblioteca, ou comprando, e aí eu ia lendo, alguns ainda estão na lista para eu ler, alguns eu quero reler, porque eu li faz muito tempo, e a gente tem novos olhares para aquela mesma obra, né? É Então, verdade. tem nuances, né? Muito. E aí, depois disso, só fui, assim, porque daí eu teve a época de muito livro teórico, muito livro de não ficção, por conta dos estudos e do trabalho, mas depois de um tempo eu comecei a tentar equilibrar um pouco mais isso e ter os livros de ficção e os livros de não ficção. Então, hoje eu transito entre os dois. Não é de maneira tranquila, porque às vezes eu quero ler mais um, às vezes eu quero ler mais outro. Às vezes eles tiram a gente da zona de conforto e a gente fica meio mexido e não consegue refletir Se direito lá concentrar. naquele momento. Fica desconcertado, assim. E às vezes o que é muito interessante, às vezes sem querer eles se completam, né? Um serve de apoio para outro, porque tem muita gente que fala de leitura de apoio, né? E eu acho que muitas vezes esse jogo entre a ficção e a não ficção, ela me permite ter uma leitura de apoio mesmo que eu não queira, mesmo que não seja intencional, né? Então eles aparecem se completando, assim. E aí eu acho muito legal. Eu digo que a lista de livros que eu quero ler só aumenta, né? Eu nunca consigo diminuir a lista, por mais que eu leia, né? Não tem. Eu digo que ela é infinita, porque Infinita. não tem. Isso. Todo dia eu tô acrescentando uma lista de desejados lá da Amazon, mas para ficar lá porque eu não vou comprar, porque infelizmente o preço do livro tá muito caro. É. Mas, assim, uma vez por mês eu consigo comprar um. Daí, quando eu compro, Uhum. vou lá na minha lista e pego. Mas é muito interessante essa tua história, porque eu, como leitora também, acho que foi mais ou menos assim a forma como eu adquiri o hábito de ler. Sempre tinha alguém me contando história também. Depois eu fui para a escola e sempre fui incentivada a ir na biblioteca. Acho que isso foi um ponto essencial, né? E eu lembro muito da sala de livros infantis que a gente tinha na biblioteca. E esses dias eu encontrei a minha carteirinha quando eu tinha uns 8 anos de idade, e ela estava lá cheia de empréstimo, assim, mas para uma criança de 8 anos e quando era tudo manual é muito, muito engraçado. E também eu sempre estava com o livro na mão e sempre estava lendo. Eu comecei, acho que mesmo a tomar o gosto quando eu descobri os livros de romance, comédia romântica, né? Assim, para adolescentes. E aí depois eu deslanchei, né? Daí quando eu descobri Harry Potter, lá em 2000
Nossa, faz muito tempo. Daí, daí mesmo que eu comecei a pegar esse hábito, né? E aí, pra mim, foi muito especial Harry Potter, porque eu tinha a mesma idade dos personagens quando eu comecei a ler. E saía um livro por ano. E aí eu fui crescendo com eles, né? E aí foi muito legal. Eu terminei de ler com 17 anos e eles tinham 15, 16 anos na época. E isso é interessante porque eu tô lendo Harry Potter agora com os meus filhos, né? A gente está fazendo lendo o livro, vendo o filme. Mas é muito interessante assim, ver essa geração que está agora se formando com Harry Potter, né? Os que têm a idade dos meus filhos. Porque, por exemplo, tu disseste, né? E eu falei isso para eles esses dias. Os personagens foram crescendo com os leitores, né? Ou os leitores com os personagens, enfim. Foram crescendo, que é diferente de vocês. Então, eu tenho um filho de 11 anos e ele já está lendo o último livro, né? Ele está assim, porque ele veio em 2 anos, ele vai terminar de ler todos os livros, porque está saindo tudo junto. Mas essa primeira geração teve que, né? Que esperar. E ler mais de uma vez para matar a saudade, para entender melhor, né? Então Muitos deles eu li mais de uma vez. é, Porque assim, teve eu que ter tinha que essa esperar espera. um ano para esperar. E é muito engraçado também, porque hoje as coisas são muito mais rápidas, né? Por exemplo, saiu um livro lá fora hoje, no próximo mês, ou até mesmo simultaneamente, ele tá aqui. Mas lá, quando saía Harry Potter, dificilmente ele saía na mesma época que saía aqui. Então, tipo assim, eu lembro que eu ganhava, eu tinha que esperar meu aniversário, tinha que esperar o Natal, porque senão não ia ter livro. Uhum, é exatamente isso. Então, as coisas estão muito diferentes, assim. Eu acho que quando saem essas coisas de box, né? Quando os livros já estão todos publicados e saem os box, tem isso, né? Eles dão uma velocidade muito maior para para aquele público, assim. Então, é interessante a gente para várias coisas, né? Não só para o Harry Potter, mas para vários outros livros que tem que sair em sequência e que às vezes não saem na sequência no seu original, né? Na primeira edição. Então eles vão Ah, sair depois e aí a coleção vai se formando aos poucos, né? E aí chega logo em seguida, né? Ou algum tempo depois eles saem todos juntos, assim, né? Então o ritmo muda mesmo. muda. E para mim essa experiência de esperar foi muito boa. E fora que livro naquela época, quando eu me formava leitura, não agora, porque agora eu compro praticamente à torta e direito, não devia, mas era presente de Natal e presente de aniversário. E eu tinha que me fazer Exatamente. merecer ganhar um livro, né? Eu não, E não, aquele não, livro era especial, muito especial, né? não tinha Amazon, então eu tinha que ir na livraria, escolher o livro e dizer e assim para minha mãe, eu quero esse livro, tá bom. Agora tu vai esperar até o Natal para eu ganhar ele. Uhum. Às vezes até a gente via sendo comprado, né? Mas ele ficava guardadinho e não podia ser aberto. Lá na árvore. Ai, gente. É, exatamente. E aí hoje, se eu quero ler um livro assim muito, é só eu baixar no Kindle, não preciso nem esperar, não preciso Uhum, nem sair de casa. exato. E não precisa esperar chegar, Não, porque é é muito praticamente, rápido. né, no ato. Então a gente já pode começar a ler. Esses dias eu queria ler um livro de terror, porque eu tava cansada de todos os livros de romance que eu tinha aqui para ler. Mas eu não tinha nenhum que eu quisesse ler em casa. Mas assim, mas eu quero começar a ler agora, o que que eu faço? Então, eu fui lá na Amazon, comprar com um clique. 2 segundos estava no meu Kindle, né? É muito. Mas tu não acha que isso às vezes deixa a gente mais ansioso também para o que vai ler? Porque assim, eu Aham. tenho muita dificuldade de definir o que eu vou ler. Então, eu faço um planejamento do início do ano de pelo menos 12 livros que eu quero ler. Mas sim, eu tenho aqueles 12 livros e eu tenho mais 1949 juntos, né? Então, às vezes eu leio até mais do que os 12 e às vezes nem dou conta de ler aqueles 12 porque outros vão entrando no meio do caminho. A gente vai Entram. ficando meio na dúvida, né, também. E quando eu vou escolher o próximo,
eu tenho nossa, eu tenho muita dificuldade de escolher o próximo. Aí, às vezes, eu começo a ler 3 de uma vez só, nem é só porque eu gosto de ler mais de um, porque eu gosto de ler mais de um, mas nem é por isso, é porque eu tô em dúvida se eu quero aquele ou não, porque às vezes eu quero muito, mas eu não sei se eu quero, sabe? Entra num... Quando a gente não tinha essa possibilidade, a gente tinha que escolher um. Eu tinha que ir na biblioteca e saber que eu tinha que devolver daqui 7 dias, 15 dias, e era aquele, então, porque eu ia ter que me dedicar integralmente para aquela obra, né? Ou eu ia ter que ir à biblioteca. Vários livros eu não podia tirar da biblioteca, então eu tinha que ir à biblioteca para poder ler. Então eu ia todos os dias. Eu lembro que assim que eu comecei a faculdade de jornalismo, eu ia à biblioteca na hora que as minhas irmãs iam para a escola, porque elas ainda estavam no colégio. E aí esses livros que eu não podia pegar, eu ia lá, tirava da prateleira, lia eles, daí depois devolvia. A sorte é que eles não poderiam sair dali, então todos os dias eu tinha um livro. O meu medo era se alguém naquele mesmo Tivesse com horário o livro. resolvesse lendo. Mas aí eu ia fazendo isso, porque eram livros que eu queria muito ler, né? Então, e às vezes eu até sabia que eu não ia conseguir ler em 15 dias, então eu fazia isso para eu poder ter esse período e conseguir fazer essa leitura. A gente, né, parece que era mais fácil, assim, porque não tinha muitas escolhas, né? Quando a gente tem Sim. escolhas limitadas, a gente define mais facilmente, eu acho. Mas isso é para qualquer coisa na vida, né? Quando tem 1 e 2 é mais fácil do que ter 5. Eu concordo. Eu concordo muito com isso, porque eu não sou uma pessoa que costumo ler muitos livros de uma vez, só porque estou tendo que fazer isso devido à quantidade de coisas que eu quero ler e tentar dar conta, né? Às vezes eu não sei como que eu dou conta de ler e fazer tudo que eu tenho que fazer. Mas, assim, eu comecei um clube do livro, então eu leio a leitura do clube do livro, leio o livro que eu quero ler, leio o livro que vem na caixinha de assinaturas e se eu quero ler alguma outra coisa, pego no Kindle e vou começar a ler. Então, sempre estou com mais de um livro e às vezes eu não dou andamento em nenhum deles. Mas essa questão é totalmente verdade, assim, para mim. Eu leio mais de um livro e eu ando com eles, assim, quando eu pego 3, né, os 3 daquele mês que eu quero ler, eu ando com os 3 para cima e para baixo. Então assim, a minha mochila tem pelo menos 2 deles, ou eles estão todos no Kindle, enfim, eu carrego eles, né? E assim, para isso, tem muitas pessoas que perguntam como é que tu lê mais de um livro? Primeiro que dificilmente eles são do mesmo estilo, né? Então eu tenho livros de ficção, por exemplo, um romance histórico, eu tenho um livro de ficção, de não ficção, né? Nos meus livros teóricos, que eu também gosto deles, às vezes eu me canso deles, mas eu gosto deles. Tem um livro de contos, ou tem um livro do Clube do Livro, eu tenho vários clubes de livro, eu participo de vários clubes de leitura, então eu tenho sempre vários, e normalmente esses grupos são de leituras muito diferentes, muito diferentes. Então, por exemplo, hoje eu estou em um que está lendo o Machado de Assis em ordem cronológica, então a gente está no 3º livro, eu estou lendo Helena. Esse é um livro. Eu estou lendo com um grupo de amigos, a gente escolhe um livro aleatório, né? Então, cada um vai escolhendo num mês. Aí a gente resolveu que a gente vai começar a ler a Divina Comédia, poesia, eu tenho dificuldade, né? É uma outra linguagem. A Divina Comédia é um livro de 1.200, 1.300, acho. Então, é um livro muito diferente do que eu estou acostumado. Aí eu estou num outro grupo de amigas nós estamos lendo mulheres, sobre mulheres, assim, né? E obras importantes que as mulheres escreveram. Aí eu ainda não comecei, mas eu tenho que começar, mas a semana vai. Eu tô lendo A Cor Púrpura. E aí, sabe, daí tem um livro, um outro grupo de leitura que eu participava que teoricamente tinha acabado, mas a gente não quer encerrar porque a gente gosta muito de estar junto. Então, todo mês uma pessoa vai indicar. Eu indiquei o livro, o número 0, do Humberto Eco. Já terminei de ler. E aí eu pego esses livros, um dos meus amigos disse, mas não é possível que tu ande com os 3 juntos, 3, 4. Eu ando a hora que eu tô, né? Com Esses vontade. livros que eu tenho que ler.
eu pego os 4, leio 10 páginas de um, 5 de outro, hoje eu não quero ler esse, e assim a gente vai. E aí Isso o tem Kindle. meses que eu tô com 6 livros, 7 livros, e aí eu termino, sei lá, 3 ou 4 ou 2, e aí os outros vão. Aí no mês seguinte eu consigo terminar 7. Aí as pessoas dizem, meu Deus, 7. Não, mas é que eu comecei antes, né? Então Mas é tem. bem verdade. E tem dia que flui, né? Tem dia que tu, vou ler 5 páginas, mas quando tu viu, tu leu 100 páginas daquele livro. Assim, Exato. E de tem tão livro que imerso que exige você mais. ficou. E tem livro que exige mais, porque vai exigir mais pesquisa, vai exigir mais, né? Concentração. Vai mais concentração, especialmente esses livros que estão fora do que a gente está acostumado a ler, né? Porque mesmo os livros de ficção, às vezes a gente está acostumado não é nem com a linguagem do autor, mas com o tema. Então a gente consegue, por mais que a gente tenha que se concentrar, fazer a anotação, ainda assim, né? Às vezes a exigência não é tão grande porque a gente já está familiarizado com certas temáticas, com certos conceitos, né? Então, isso é bem legal. Mas agora tem livro que te exige demais, porque está muito fora, né, do que a gente está acostumado a ler. Num livro de uma ficção histórica, por exemplo, essa nem sempre estão os detalhes, as explicações de como os conflitos aconteceram, por que eles aconteceram, quanto tempo eles duraram. E às vezes isso faz muito sentido para a obra. Então a gente tem que parar, pesquisar, Pesquisar. né? Um livro, para mim, um livro de poesia é o grande desafio, assim. Faz uns 3 anos que eu tô me forçando porque eu gosto, eu acho bonito, mas eu não entendo. Quando eu leio, eu não entendo. Quando eu escuto, eu entendo. É uma coisa estranha. E aí eu queria, pelo menos, aprender a entender o livro de poesia. Então eu tento ler pelo menos um por ano do livro de poesia. O livro de poesia me exige bastante. Pode ser bem fininho, pode ser bem pequenininho, mas me exige, eu leio em voz alta, então não dá para ler em qualquer lugar. Aí eu leio mais de uma vez, porque eu volto, porque eu botei a pontuação no lugar errado, então eu volto para ler novamente. Então ele me exige um pouco mais na leitura. Então, né, vai variando de livro para livro e de momento para momento também, né, Angélica? Esse negócio de se situar em relação à história, ao livro, a quem escreveu, aonde se passa a história e tal. Uma coisa que eu achei muito legal, depois que eu assinei a minha caixinha de assinaturas, é que geralmente vem materiais complementares, né, que vão te situar, dizer, falar um pouco daquele conflito. Vai ter um texto sobre alguma coisa em específica que acontece na história. Então, se tu lê aqui esses materiais complementares, acaba complementando ainda mais o livro, né? E tu E lê isso antes ou depois de ler o livro? depois de ler o Ah, livro. tá. Eu também. Porque senão eu vou pegar spoiler do livro, daí isso eu não quero. Eu também. A, Mesmo a quando não vem assim, é ser. prefácio, é para te ler antes. Não, eu não quero ler antes. Eu não quero ler, eu vou ler depois. Aí as coisas fazem sentido. Né? Agora faz sentido. É bem assim. A não ser o prefácio de A Fazenda dos Animais eu li antes, para poder me situar mesmo a história. E a não ser Herdeiras do Mar, porque eu fiquei muito curiosa com a história da comunidade das mulheres pescadoras e mergulhadoras, enfim. E aí eu tive que pesquisar para saber se aquilo era real mesmo. Então, Uhum, daí eu fui na internet pesquisar antes de terminar de ler o livro. uhum. Mas geralmente eu faço a pesquisa depois que eu leio o livro. Então, daí depende. Por exemplo, quando o livro tem prefácio, eu leio na ordem, né? Prefácio no livro, né? Tá escrito lá Aham. prefácio. Aí eu leio o prefácio, leio o livro e às vezes tem um pós-fácio, eu leio naquela sequência. Se às vezes, por exemplo, Longa Pétala de Mar, eu fiquei muito curiosa com algumas coisas, porque na Guerra Civil Espanhola, como eu não conhecia muito sobre o tema, eu conhecia muito superficialmente, começaram a aparecer elementos que assim, o livro foi claro, mas eu precisava de mais referência. Então eu dei uma parada e fui procurar quais eram as principais referências, os principais conceitos ali. Então às vezes eu dou essa parada no meio da leitura, que eu acho que é bem importante também, porque às vezes quando Consegue visualizar, né? é, e no caso do Olho Mais Azul, que não é uma ficção histórica,
mas é um livro que mexe muito com a gente, porque fala de questões relacionadas ao racismo, fala sobre padrão de beleza. É um livro muito forte, escrito de um jeito que para mim foi muito diferente, que ora mostra o ponto de vista de um, ora mostra o ponto de vista de outro personagem, e foi muito marcante, assim. Esse eu li todo o material que veio, porque para mim também veio numa caixa de assinatura, eu li todo o material depois, para entender. E depois que eu li porque eu fiquei muito mexida também. E depois que eu li todo o material de apoio, aí ele mexeu mais ainda comigo, assim. É um livro, até hoje, a Toni Morrison foi a primeira mulher negra a conquistar o Nobel, a receber, né, o Nobel de Literatura. Ela recebeu vários prêmios nos Estados Unidos também. Ela foi uma mulher muito importante para o mundo literário, não só como escritora, mas como editora. Então é um livro assim que essa autora é uma autora que mexe muito comigo. Eu já li alguns assim e ela mexe muito comigo porque o jeito que ela fala é incrível. E aí o Olho Mais Azul eu tive que daí depois eu li depois também. Mas às vezes, dependendo do livro, eu leio durante, eu procuro, pesquiso, tento entender durante, às vezes é depois. Teve um livro que eu li no final do ano passado, no começo desse ano, que era para ter lido em dezembro, mas eu li ele em janeiro, que é o Enigma do Quarto 622. Né? O autor ele se colocou como personagem e eu achei isso muito incrível, porque para mim tornou a história muito verossímil. Tipo, será que isso realmente existiu? Ou será que ele está inventando isso da... Eu fui obrigada a pesquisar para saber se ele tinha feito uma obra Uhum. que era uma ficção ou se era real. Né? Eu só descobri que parte desse... Autobiográfica. Só descobri que a única parte real é só a parte dele e do editor dele, o resto era tudo ficção, mas me Uhum. plantou uma pulguinha assim atrás da orelha. Eu acho muito legal quando o autor também consegue é, brincar com o leitor e fazer ele criar um vínculo, né, e fazer ele se sentir imerso assim, na obra. Acho muito bacana. Porque tem livros que, infelizmente, eu não consigo criar uma ligação e daí, às vezes, eu acabo não gostando tanto. Verdade, eu também tenho isso. Mas eu me esforço, eu dificilmente deixo de ler um livro, assim, paro a leitura no meio. Aí já Dificilmente, porque eu abandonei insisto muito vários. neles. Não, eu já abandonei alguns, mas dos que eu lembro, assim, são muito poucos. Porque eu insisto nele, vou insistindo, vou insistindo. Alguns eu disse, eu até penso assim, né? Não, esse livro é bom, mas não é para agora. Então, eu não considero que eu abandonei eles. Eu considero que eu estou dando um tempo que ele Só foi fazer uma postergou. viagem, só posterguei. Tem um livro até que voltei a ler agora, que é A Menina de Vidro. Vocês já leram? Esse aqui. Não. Esse aqui é um livro emprestado, inclusive. Eu devolvo os meus livros, tá? Mas esse livro está há algum tempo comigo, porque sempre devolvo. Mas esse aqui está há algum tempo comigo, porque assim, a história de uma. Ela tem, esqueci qual é a doença, mas ela nasceu com os ossos muito fracos, então os ossos quebram por qualquer coisa. E aí é a história dessa menina contada pelo olhar da mãe, do pai, da médica, da irmã, dela própria, né? Mas vai trazendo dilemas assim que a família vai enfrentando. Esse livro, talvez porque trate de maternidade, de questões relacionadas à maternidade, de criança, esse livro mexeu muito comigo. Eu não estou nem na metade dele ainda e eu tive que parar um tempo. Eu falei para a pessoa que me emprestou, foi minha prima, eu disse, olha, eu vou demorar para te entregar esse livro. Por que tu não gostou? Ela perguntou, não, não é porque eu não gostei. É porque eu me sentia sufocada, assim, porque eu me colocava muito no lugar daquela mãe e aquilo me angustiava muito. Então, mas eu quero ler porque é um livro muito bom. E eu quero saber o que aconteceu no final, porque todo mundo diz, não, o final, olha, as pessoas só me falam isso. E, e aí eu quero terminar de ler. Mas eu dei um tempo para ele. Ele não foi devolvido, né, para a dona. Ele não foi colocado num canto, eu não esqueci ele. Ele está ali comigo,
para ser lido, e agora eu voltei nele, e é bem isso, já estou me angustiando tudo de novo. Então, quando acontece isso, eu não considero que eu abandonei o livro, só considero que ele está dando um tempo lá, a nossa relação está dando um tempo, né? Agora tem livro que é difícil de continuar, mas olha, eu sou uma pessoa muito esforçada e muito dedicada, não gosto de especialmente quando pessoas queridas me indicam um livro. Por mais que eu não goste, assim, eu me esforço, eu tento conversar com aqueles personagens para, de fato, terminar a obra, entender a importância dela, o porquê que as pessoas gostam tanto, né? As pessoas que me indicaram gostam tanto. O que eu tenho pena de abandonar é os livros que eu quero muito falar sobre eles no canal. Principalmente se algum lançamento e tal, mas se não dá para ler, eu não leio, porque não tenho pena de abandonar livro. Vai que outro dia eu pegue eles de volta, né? Sempre, na verdade, eu acho que o livro tem o seu momento certo, né? Não, às vezes ele não funcionou naquele momento porque não era o momento de você estar conversando com aquele livro porque você não estava pronta para ele ainda, né? E tem livros que é o contrário, que você achou que você estava pronta, mas quando você vai ler, você vai ver, nossa, o que eu pensava daquele livro? Né? E eu gosto muito de fazer releituras por causa disso. Eu, às vezes, acabo mudando a minha opinião, achando o livro pior ou melhor, né? Dependendo do momento de vida que eu estou. Ah, então, releitura, eu sempre pensei assim, gente, eu tenho tanto livro para ler, por que eu vou ler aqueles que eu já li, né? Só que agora eu comecei a fazer. O número 0, por exemplo, para mim é uma releitura. Que na época que eu li a primeira vez, eu gostei bastante, porque esse livro é bem legal, assim, até para quem é da área da comunicação, ele é bem interessante, porque ele é um livro que conta a história de um jornal que ele nasce para não ser lançado. Então, eles vão produzir a ideia, né, é produzir vários exemplares, e é sempre assim, 0/1, 0/2, porque tem alguém o dono do jornal, que quer usar o veículo como uma forma de conseguir certas coisas, enfim. Então, é meio que um manual do que não fazer no jornalismo. Tem muita coisa de teoria da comunicação, tem muita... E na primeira vez que eu li, eu tenho a impressão que eu fiz uma leitura muito de reconhecimento, que eu localizava isso, mas parecia que estava muito solto. E aí, em vários momentos, eu voltei nele, não para ler ele inteiro, mas para ler trechos, ou para ler, né, ou lendo os teóricos, eu lembrava dele, então acho que eu vou fazer essa releitura novamente. E, de fato, o que ele não estava anotado, né, o que não tinha de anotação na primeira leitura, tem hoje, com vários post-its, várias coisas marcadas, porque já me trouxe um outro olhar. Ele, inclusive, ficou muito mais leve. E aí a gente fala de uma coisa de contexto histórico, como é um livro italiano, né, uma das partes, que é o que, na verdade, traz todo o mistério para a obra, é de um dos jornalistas que está investigando a morte e a fuga, ou a fuga, não sei exatamente, do Mussolini. Então, ele volta lá para o período do final da Segunda Guerra para entender como isso aconteceu. Uma das suposições dele, por exemplo, é que ele não tenha morrido, que o corpo que apareceu era de um sósia que existia, que fazia aparições esporadicamente e tal. E daí todo um mistério começa a acontecer. Essa parte é uma parte que eu ainda não fui pesquisar, mas é uma parte que me exige pesquisa. Porque, de novo, o que a gente conhece sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre o fim do fascismo para mim, é muito pouco para eu entender todos os problemas que colocam no livro, sabe? Então, ainda não pesquisei só coisas bem pontuais, mas eu quero dar mais uma olhada. Então, eu comecei a fazer releitura agora. E aí outra autora que eu estou relendo também é a Chimamanda, com um livro de contos. Conto não é muito o tipo de livro que eu gosto. Eu gosto de ler conto, mas o conto, né? Um livro de contos, eu fico meio perdida às vezes. Porque daí terminou a história, tá, mas tem tanta página ainda, por que terminou a história? Sabe? Umas coisas assim. Eu gosto de ler um conto de uma vez, assim, ler um conto, aí depois deixa o livro, pega a leitura que tu está lendo e depois vai lá ler outro conto. O que facilita no conto é isso, né? No livro de conto, que tu tem uma leitura determinada. Eu vou ler o conto X hoje, né?
E aí eu comecei a ler, que é o único livro de contos da Chimamanda, que é No Seu Pescoço, que é um livro belíssimo. São contos incríveis, assim. E, e aí eu comecei a reler também. Então, eu comecei com algumas releituras agora, mas ainda assim com uma dosinha, porque, porque eu fico pensando, meu Deus, mas eu tenho tanto livro que eu quero ler, né? Vou reler? Vou. Daí eu estou tentando alternar um dos livros que está entrando, assim, são sempre livros de releitura. E eu estou gostando um monte, porque é bem isso, a gente tem né, em diferentes momentos da vida, a gente tem diferentes olhares. Os É livros têm verdade. várias camadas, né? Bons livros têm várias camadas de leitura. Então, quando a gente está na primeira leitura, a gente faz uma, na segunda, a gente consegue perceber E outras ver coisas, na outros terceira, pontos que a gente nem isso, vê naquela primeira vez. Eu adoro exatamente. fazer. Eu tenho uma listinha só de livros que eu quero reler, assim. Tem uns que eu não Ai, vou que reler, legal! né? Mas eu listei alguns, né, que eu quero reler. Não consegui ainda, porque sim, tenho muitos livros para ler, que para ler pela primeira vez, né? Mas eu Uhum. gosto muito de fazer releituras também. Ô, Claudinha, a gente vai entrar num tema polêmico, já que tu falou aí, que é marcar livros. Quando eu falo lá no meu Ah, Instagram que eu marco os meus livros, que eu posto uma foto com post-it, parece que as pessoas querem me matar. mas é melhor do que fazer orelha. Eu fazia Não, orelha, eu isso eu não dobrava. faço. Ai, gente, não. Eu dobrava, porque não tinha, daí eu ia dobrando, aí ficava colocando papelzinho solto, aí eu me perdia, aí eu dobrava. Daí, assim, muitas pessoas, amigas próximas, começaram a me dar os post-its. Aí me É muito acostumei bom, com os ó. post-its. Aí eu uso agora. O post-it, eu também escrevo a lápis nos livros, às Eu vezes. também. Principalmente quando ele é um não ficção, né? Eu li Observações sobre o Planeta Nervoso, que é um livro sobre ansiedade. E eu li esse livro no ano passado, no meio de uma pandemia, quando a gente estava. Corajosa, Porque ou importante, né? na verdade é Fundamental. importante, porque eu tenho trabalhado essa questão de ansiedade já tem feito uns 2 anos, né? E faz parte de um processo de autoconhecimento, então eu gosto de ler livros sobre o assunto. E eu destaquei várias coisas, marca-texto, lápis, post-it. Então, assim, quem pega alguns dos meus livros vai me achar a pior pessoa do mundo. Mas para ti não tem problema, então, assim, marcar Não, se livro. o livro é meu, né? Deixar bem claro. Se o livro é meu, eu marco. Eu sublinho. Dependendo do livro, assim, tem livro, eu prefiro que seja lápis. Mas já aconteceu de alguns livros eu marcar com caneta. E eu lembro que a pessoa que estava do meu lado disse: Tu é louca? O livro é meu. Esse livro eu não pretendo emprestar. Eu não pretendo doar. Eu não pretendo que vá parar numa biblioteca. Então, sim, ficou com caneta, que é um livro que assim é muito inspirador para mim, que é a autobiografia do Nelson Mandela, é o livro de memórias do Nelson Mandela. Então, ele está todo riscado, ele está assim com várias anotações, com seta para tudo quanto é lado, né? Eu não tenho problema nenhum de riscar. Os de ficção, é, eu faz pouco tempo que eu comecei a sublinhar frases, partes importantes, faz bem pouco tempo, assim, eu não costumava, nem usava post-it. Agora, os de não ficção, eu sempre fiz anotação, escrevi, anotava na página, na capa, naquela folha que fica, né, logo depois da capa ali, eu anotava a página e o que eu queria, o tema, quase como um índice do que eu precisava, sabe? Então, eu faço essas anotações, sim. Quando o livro é meu. Quando o livro não é meu, quando o livro é da biblioteca, eu inclusive apago, porque às vezes a gente pega livro que está arriscado, eu apago, antes de começar a ler, eu apago o livro e aí eu começo a ler. E quando o livro é emprestado, aí eu me seguro para não fazer isso e eu anoto, às vezes, em outros Um lugares. Eu papel. anoto num caderno, num papel. Já aconteceu de, assim, eu achar uma página... Eu fiz isso com uma biografia que a minha prima... Essa prima que me emprestou a Menina de Vidro, ela me emprestou a biografia da Hillary Clinton.
E aí teve uma parte que eu achei muito legal, e aí eu não risquei, mas eu peguei um post-it e coloquei. Aí eu disse assim, ó, um dia, se tu quiser olhar essa página, eu achei ela tão legal, e tá lá. Aí ela disse, não, tu usou post-it, tudo bem. Esse aqui meu, ele tá cheio de post-it também. É um livro de ficção, né? É a última carta de amor. Porque se eu não colocar post-it, eu me perco na meta do Clube do Livro. E É. também. Ah, isso também. Uhum. Também faço esses post-its de marcação de até onde eu quero chegar, de até onde eu tenho que ler. Mas Agora, ele deixa eu te tá fazer uma bem. pergunta. Pode falar. Tu consegue colocar os post-its em cima do texto? Já coloquei em alguns. Eu não tenho aqui muitos para poder simplificar, mas já coloquei em cima do texto. Mas geralmente eu tento colocar no ponto, na parte que ele tá do parágrafo e sublinhar com marca-texto. Porque eu descobri, e foi uma descoberta muito legal, uns post-its fininhos, sabe? Que eles são Que transparentes? não, eles cabem no espaço que fica entre um parágrafo e outro. Por exemplo, o parágrafo terminou na Aham. metade da linha, aí vai para o próximo parágrafo. Aí dá para colocar ali, porque eu não consigo colocar em cima do texto. Porque Aí fica ele com é. dois negócios grandão Aham. assim, sabe? E no meio Sim. fica curvadinho assim, eu não consigo. Até porque E colocar em cima do texto pode ser que depois de um tempo a cola tire o que está escrito. isso, exatamente. Aí agora eu encontrei uns transparentes. Ainda assim, os transparentes eu tenho dificuldade de colocar em cima do texto. Aí eu não coloco, tá vendo? Eu prefiro passar o marca-texto em cima. Mas esse negócio de marcar é muito engraçado, porque eu tava vendo as minhas primeiras edições de Harry Potter e os livros que eu comprava lá em 2002, 2003. E eu, inclusive, marcava com caneta o meu nome no livro. Este livro pertence a Angélica. E no final do livro eu marcava a data que eu terminei de ler o livro. Olha só. Que legal. Eu fiz alguns desses, e aí eu marcava inclusive onde eu estava. Então, eu marcava tal dia, tal horário, às vezes eu colocava a hora e colocava onde eu estava. Tem vários que tem assim, no ônibus. Porque Ah, eu ia para Criciúma de ônibus, aí tá lá, no ônibus, na Topic. gente, mas eu acho muito bizarro. E daí, depois de um tempo, eu ficava com dó, daí eu não marcava. Daí agora eu voltei a marcar assim no outro ano, porque. E outra coisa, na faculdade a gente marcava muitos livros, né? Principalmente na época da monografia. Então, como eu lia muito para fazer o meu projeto, eu era obrigada a marcar, escrever no papel, colocar post-it, e depois esse hábito acabou sumindo e agora está Uhum. retornando, principalmente agora que eu passei a escrever sobre eles na internet e falar sobre eles, eu tenho que pelo menos saber o que eu quero falar, né? Então, tem alguns pontos que eu tenho que marcar. Ô, Claudinha, falando assim, quarentena, essa quarentena aumentou o teu ritmo de leituras? Ou ficou mais louco ainda? Consegui conciliar? Aumentou. O ano passado, né? O ano É, passado aumentou bastante, assim, mais do que eu esperava até. Mas não foi, né, não dá para dizer que foi algo que foi simples, que foi fácil, assim, porque teve leitura bem pesada, teve leitura que se arrastou, né? Teve, de fato, muitas vezes que eu estava lendo 4, 5 livros de uma vez só, porque alguns livros estavam se arrastando, assim. Mas foi um momento muito importante. O momento da leitura era um momento muito importante para autoconhecimento e para entender certas situações que eu estava vivendo. Foi muito interessante essa percepção assim de como o livro me ajudou a entender aquele momento tão específico, tão peculiar que a gente estava passando, né? E que a gente está passando ainda, na verdade, né? É, mas, claro, teve momentos assim que eu estava cansada, muito ansiosa, algumas vezes até com ressaca literária, né? Porque tinha lido livros muito pesados ou muitos livros no mês anterior, por exemplo. Mas aumentou muito. Agora, eu acho que aumentou essa percepção para mim tanto do autoconhecimento, de como os livros, mesmo os livros que não têm esse intuito, né, de ser um livro de autoconhecimento, eles não têm,
mas ainda assim, como eles... então, aumentou essa percepção de como eles podem me levar a esse autoconhecimento e como eles podem se relacionar de maneira muito intensa até, mesmo que não seja intencional essa relação. Então, eu conseguia construir, né? Então, assim, eu estava lá trabalhando, preparando a aula, organizando o material, pegando os textos, e aí, de repente, dava um tempinho e ia ler o meu livro de ficção, por exemplo. E naquele momento, alguma coisa se encaixava com aquela parte que eu tinha acabado de preparar, e aí eu voltava. Então, essa relação entre as obras, entre os textos, talvez até seja porque eu tenha um repertório literário bem grande, talvez eu consiga fazer essa relação um pouco maior, não sei se é isso, mas isso foi muito claro o ano passado para mim, assim. Então, muitas vezes, às vezes livros que eu estava programando para ler e eu comecei a ler e aí acontece alguma coisa no mundo, sabe? Gente, o livro parece que assim uma coisa complementa a outra. Encaixa com a outra. Então me ajudou muito a entender o mundo, a me entender e então assim aumentou, foi mais intenso. Mas eu acho que até por conta dessas relações, assim, também não foi fácil, né? Foi algo simples. Para mim também aumentou muito ano passado. Acho que foi o ano que eu mais li na minha vida. Para mim Eu também. li, eu não sei como, mas eu li 60 livros. Tipo assim, É. nesse ano que foi muito turbulento. E eu acho que foi um momento em que era uma válvula de escape a tudo que estava acontecendo, né? Então eu podia Uhum, ingressar num mundo em que, tipo, estava normal, né? Então, uhum, para mim isso foi muito importante. E essa questão mesmo de que você encontra referências, mesmo que o livro não seja assim, não tenha esse propósito, mas é porque eu acho que todos eles trazem alguma bagagem do autor, e acho que todo autor quer passar uma mensagem, né? E no ano passado teve um livro, nossa, que me fez ter muitas memórias de um tempo normal, né? Quando eu li Boa Noite da Pan Gonçalves, eu chorava de saudade da minha faculdade. Ah, eu li esse livro também. Nossa, acho que eu acho que eu li por tua causa, porque tu falou. E o jeito que ela escreve, descreve a faculdade, era muito o que eu vivi. Então, esse livro me fez recordar muita coisa e ter saudades do mundo normal. Esse livro, por exemplo, ele me levou a lembrar um pouco também do meu tempo de faculdade, apesar de o meu tempo ser um tempo bem diferente, né? Mas de lembrar um pouco do meu tempo de faculdade e também voltar o meu olhar para os meus alunos, entendendo Aham, também um pouco do tempo deles, assim, sabe? Do que eles estão passando, da quantidade de novidades, né? Que estão sim. aparecendo. E aí o ano passado foi até, né? A E, quantidade de novidade mais 10, né? e me deu muita saudade, porque ela fala muito. Quem mora aqui sabe, né, como ali ao redor da universidade, e acho que em Criciúma também tem, porque tem os bares ao redor onde as pessoas ficam, e ver isso vazio é muito estranho, muito Uhum, estranho. Esse ano eu não reclamei nenhuma vez, porque tinha gente no meio da rua. E olha que eu reclamava. uhum. É Tipo, bem isso. Esse livro foi muito legal, assim, ele tem uma linguagem bem simples, né? Uma linguagem assim que é acessível para todo mundo, sim. mas que ele toca muito nesse sentido, né? Essa questão. E aí a gente vê como às vezes algumas questões da juventude elas meio que não dá para dizer que se repetem porque são contextos diferentes, mas algumas angústias elas estão sempre colocadas, estão sempre ali, né? Sim, e para mim foi especial porque fomos quase contemporâneas no mesmo lugar Uhum, e, nossa, é muita memória, muita. E eu gosto muito uhum, disso, quando o livro me traz memórias, né? Para mim é um ponto mais alto. Então, livros que me fazem refletir sobre alguma coisa que eu já passei, para mim é perfeito. uhum. Eu gosto também quando os livros eles me colocam num lugar que eu não poderia estar.
É Eu não verdade. tenho a Também. mínima condição de estar naquele lugar, porque não tenho, porque né, o meu ao redor não me, a minha vivência não me permite estar lá. Esse ano eu li um livro, eu tenho até dificuldade de falar sobre ele, porque ele é, meu Deus, Água de Barrela, que é de uma autora brasileira, a Eliana Cruz, Alves Cruz. Ela é uma jornalista do Rio de Janeiro e ela conta a história, ela fez uma pesquisa de contar a história da família dela. Ela volta Ai, 7 gente. gerações para contar a família dela, mas ela vai até o momento em que o primeiro familiar, né, o primeiro membro da família, vem para o Brasil escravizado. E assim, é um livro que, primeiro porque eu conheço vários dos lugares que ela descreve, assim, já passei, já visitei, né, vários dos lugares, quero voltar agora com esse olhar, inclusive. Ela conta uma parte da história do Brasil muito, que é muito forte, que é importante que a gente sempre olhe para ele, e dói muito, mas ao mesmo tempo, em determinado momento, assim, ela ela fala de uma força, ela dá uma esperança e é tão bonito, é tão lindo assim, tão que para mim foi muito importante. Eu li esse ano e eu recomendo para todo mundo, assim, é um livro que para mim foi muito incrível. Porque eu tinha lido um livro parecido ano passado, só que era uma ficção, e aí eu comecei a ler esse livro achando que era uma ficção. Eu achei estranho porque tinha uma árvore genealógica no começo do Começou livro. Eu ali. disse, gente, já começou com árvore genealógica, meu Deus, vamos perder nessa história. E aí, lá pelas tantas, eu voltei nessa árvore genealógica, de fato, para entender. E aí eu percebi que o nome da autora estava na árvore, que eu não tinha me dado conta, era a primeira leitura, assim, aquela leitura exploratória, eu não tinha me dado conta. E aí eu percebi isso, tipo, opa, aí eu fui olhar, vou ver o que que é. Aí, quando eu descobri que tem muito, muito, mas tipo, muito mesmo da realidade, daí eu balancei, assim. Tanto é que tem coisas que não ficam, não se completam muito porque não se sabe mesmo, né? E aí eu tinha lido ano passado um livro que parecia, mas que era uma ficção, que é O Caminho de Casa, que é de uma autora ganesa, Yaji Assi, eu acho, Yazi, e que é mais ou menos assim, conta também 7 gerações para trás, né? De uma família, na verdade, de 2 irmãs, que são separadas em um determinado momento em Gana, e uma é levada, ela se torna a esposa de um traficante de escravos, e a outra vai ficar, uma fica com o pai, outra fica com a mãe, e a outra vai ser uma das mulheres que vai ser sequestrada e escravizada por esse homem. Só que as duas não sabem, só a gente que sabe. Então elas são separadas, elas sabem da existência uma da outra, mas elas não têm nem ideia de onde é que elas estão. E elas ficam na iminência de se encontrar em vários momentos, assim, ou elas, ou os membros da família delas. Porque, de alguma forma, esses membros se encontram na América, vão estar na América, né? Tanto de uma quanto de outra. Só que eles nunca se encontram, ou quando eles se encontram, eles não se reconhecem. E dói tanto, porque, assim, né? Pensar que talvez a gente não conhecesse o primo, por exemplo, né? Ou o irmão. Então, me doeu muito. Foi uma história muito marcante para mim, muito essa do ano passado, Caminho de Casa. Mas Água de Barrela, eu achando que era vindo, achando, né, que era uma ficção, e não, era muito real, assim. E foi uma leitura muito importante, muito. Eu chorei tanto, chorei, e eu dificilmente choro quando eu leio o livro, né? Na hora que eu estou lendo, eu choro depois. Eu chorei muito lendo o livro e chorei também depois. E cada vez eu me emociono cada vez que eu lembro desse livro. Assim, foi muito legal. Tem um também que eu me vi muito no livro, porque ele fala sobre uma parte muito importante do meu crescimento como pessoa, né? Porque aqui a gente tem muita cultura de, no verão, pegar as coisas e ir pra praia, né? Tipo assim, ficar um mês inteiro, e se mudar pra praia, ficar um mês Uhum, inteiro. Principalmente quando a gente tá na escola, né? Assim, que daí tem as férias escolares e a gente não tem
obrigação nenhuma, né? E tem um livro da Letícia Verchowski, a mesma autora de A Casa das Sete Mulheres, em que ela fala justamente isso. Ela é uma autora de Porto Alegre, então ela fala a realidade de Porto Alegre, mas é algo muito parecido com o que acontece aqui. E nós todos, nós não, né? Os personagens que estão na casa dos 16, 17 anos, eles são ansiosos para ir para casa e lá eles têm as amizades da praia e tal, então eles se mudam e vivem outra vida, né? E quando eles voltam para a cidade, eles nem se encontram, né? Enfim. E é uma história que se passa lá em 1980, quando não tínhamos internet, não tínhamos telefone celular, e também tem essa questão assim de você fazer viagens pegar a BR e passear pelo litoral no verão. Então é uma coisa que me marcou muito, mas é um livro muito pesado e muito triste no final também, né? Ele se Como é que chama é o nome do livro? O Primeiro e o Último Verão. Ui! É que tem livro que o título já indica que vai ter uma dorzinha, né? Esse tem. É. Teoricamente ele era para ser um livro jovem adulto, porém ele é meio triste. Mas é legal porque ele relata essa questão e eu me vi muito nos personagens, porque Uhum. todo o verão eu ia para praia, me mudava para praia, ia passear, né? Tinha o círculo de amizades da praia, não tinha celular, daí eu não tinha como ter contato com as pessoas da cidade, então era Uhum. uma época bem diferente, né? Sendo que hoje Uhum. tu vai na praia, tem o Wi-Fi e tá conectado com o mundo inteiro. Exatamente. O livro é muito legal por isso. Ele nos lembra de coisas, né? E ele ele nos faz lembrar de coisas que a gente nem sempre sabe, acha ou sabe ou quer lembrar, né? E quando esse negócio de se colocar no lugar do outro, às vezes é a partir de memórias que a gente nem lembra que a gente tem ou que a gente deveria ter, né? Uhum, Então é bem interessante isso assim. E então eu acho ele muito importante. Os livros eles são muito importantes nessa questão do autoconhecimento que estava falando, né? Sejam eles de ficção, de não ficção, eles têm uma importância muito grande para a gente formar isso, né? Formar esse olhar para o mundo, né? A com forma como nós vamos certeza. olhar para o mundo. E ter um comportamento diferente também, né? Ô, Claudinha, eu percebi que no último ano você começou a postar muito mais sobre livros no seu Instagram. Hoje, você utiliza essa plataforma para inspirar pessoas a lerem, para compartilhar suas experiências com leitura. Como é que é estar sempre falando de livros por lá? É porque eu gosto de falar dos livros. E às vezes é difícil a gente falar dos livros, porque às vezes assim, primeiro, a gente não encontra uma pessoa que tenha lido aquele livro. Acontece. É bom não Segundo, ter a uma pessoa pessoa disposta a te ouvir. segundo, às vezes a pessoa não está disposta a ouvir. Terceiro, às vezes ela quer ler aquele livro, ela não leu ainda e ela não quer spoiler, então a gente não tem que ficar travando para falar certas coisas. E aí o Instagram, eu comecei a falar sobre eles, assim, primeiro como um desafio, eu queria ler mais, então eu comecei a postar esse desafio, e depois eu comecei a falar um pouco mais sobre eles. A ideia não é fazer resenha, a ideia, não sou especialista em literatura, mas é postar muito a minha experiência, a minha relação com os livros, né? E a minha relação de tudo com os livros, assim, como eles estão inseridos na minha vida. Se isso inspira, eu fico muito feliz, assim, porque. E aí, isso é muito legal, assim, ter o retorno de as pessoas dizendo, eu li esse livro porque tu indicou, faz muito sentido para mim, ou quando eu coloco que tive uma dificuldade com algum livro, as pessoas me indicarem possibilidades para eu melhorar aquela experiência, né? Então, eu não, o que eu pretendo no Instagram não é julgar o autor, longe da minha pretensão isso, né? Eu quero muito aprender com esses livros. Na verdade, eu quero mostrar o que eu estou aprendendo, contar um Sim, pouquinho dessa experiência com as obras, assim. E aí, né? Todo o resto é uma consequência, porque eu estou compartilhando um pouco do que. Não é, eu estudo sobre os livros também, mas não é nem sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar mesmo da experiência, assim, ó, gente, ó, para mim foi difícil por causa disso, chorei nesse, não chorei naquele, né? Enfim, falar das sensações, por exemplo, teve um isso é que até muito um, legal.
Teve um, foi muito legal, assim, que é um da Jane Austen. Eu quero ler muito Jane Austen, assim, ó. Esse é um tema polêmico. Porque Jane Austen tem um clube de pessoas que gostam muito de ler Jane Austen. E eu comecei a ler várias vezes já Jane Austen. O livro que eu li o ano passado foi um livro que eu já comecei a ler em inglês, porque era um exercício, eu estava estudando inglês e eu queria ler, então eu peguei um livro para ler. E eu gostei dele em inglês, eu lembro de ter gostado. Eu não li inteiro, mas eu lembro de ter gostado. Obviamente, eu estava aprendendo inglês, não tinha domínio total sobre a língua, E aí, né? tu Então tem que fosse levar em pegar um consideração livro isso. bem antigo, né, para ler em inglês. Exato, também. Mas é que eu tinha lido Romeu e Julieta, entendeu? E aí eu disse, vou pegar esse, né? Então, eu peguei um que eu já conhecia a história, quero pegar um que eu não conheço a história. E eu gostei, assim, as páginas que eu li, eu gostei. E aí eu peguei esse livro para ler. Só que eu já tinha lido um outro dela, que eu não lembro como é que é o nome, mas era um livro de cartas. E eu tinha ficado bem nervosa, assim, porque eu não tinha conseguido. Eu disse, gente, será que é porque é livro de carta, né? Em português esse, né? E aí eu peguei então esse, Orgulho e Preconceito. Bom, eu tinha gostado um pouco, eu conheci um pouquinho da história por causa da minha primeira leitura, porque é um livro clássico, então todo mundo conhece um pouquinho dessa história, né? Vou ler. É muito engraçado, assim, porque eu não conseguia me conectar com os personagens. Não estou dizendo que é um livro ruim, em hipótese alguma, porque, de novo, não é a minha questão não é o julgamento da obra em si, mas a minha experiência com aqueles personagens. Acho que eles trazem questões bem interessantes de se pensar, inclusive nos dias de hoje, muito mesmo, mas eu não consegui me conectar com os personagens. E era muito engraçado, porque quando eu li o livro, eu não sei se era capa, eu sentia frio, gente. Eu sentia um frio. O livro era gelado. A impressão que eu tinha é que os diálogos eram muito gelados. E na época eu estava lendo um outro, que era Jubiabá, o Jorge Amado, então, que era na Bahia. Quando eu pegava o Jubiabá, aí num eu me cobria, e era literalmente isso. Eu pegava uma coberta, botava na perna, porque eu começava a sentir frio na perna. E no Jubiabá eu tirava a coberta, porque, né, o livro para mim Esse, traz ó, isso, indo da Inglaterra para Bahia, assim, né? exato. Mas, Literalmente. mas essa experiência, assim, que para muita gente pode parecer loucura, que pode parecer que não tem nada a ver, né? Mas é esse tipo de experiência que eu quero compartilhar mesmo, porque eu acho que tem gente que também sente isso, sabe? Aí daí veio um monte de relatos de gente dizendo, tu pegou um livro que de fato nem todo mundo gosta tanto desse livro, talvez tu devesse começar por outro, troca a editora, muda o tradutor, né? Então vieram dicas muito legais. Eu não desisti de Jane Austen ainda, eu vou voltar nela em algum momento. Ah, eu ainda quero ler, mas eu sempre postergo, porque eu tenho muito medo de ler livro clássico. Não, eu não tenho. O meu medo de ler é o sentimento que eu vou ter do livro. Quando eu digo que eu tenho medo de um livro, é o sentimento que eu vou ter daquele livro. Então, eu não gosto de ler livros de terror, porque eu tenho medo, medo mesmo, né? De suspense, eu fico muito nervosa. E aí tem livro de suspense que eu chego a sonhar com o livro, assim. É muito Essa eu engraçado. adoro um livro de suspense, mas eu gosto mais É, quando é um livro mais puxado assim para investigação do que um uhum, suspense psicológico. Mas eu entendi. adoro. É, então, eu tenho medo disso. Por exemplo, a Isabel Allende, o livro clássico dela é A Casa dos Espíritos. Morria de medo desse livro. Porque eu morria de medo, assim, sabe? É que esse negócio dos encantados, do além, assim, do mistério, isso me mexe muito comigo. Então eu ficava com muito medo disso, Casa dos Espíritos. E a capa ainda, a minha capa era um rosto, assim, meio um vulto, assim, e aí eu ficava morrendo de medo. Aí, quando eu li a Longa Pétala de Mar, uma amiga minha disse, tu tem que ler A Casa dos Espíritos. Aí eu falei para ela, morro de medo. Ela, nada, tu vai adorar. E, de fato, li esse ano, assim, ó, vuf, maravilhoso, incrível. Então, o meu medo do livro é assim, o sentimento que eu vou sentir, inclusive, assim, de tristeza, né? Então, não me importa se o livro em que período que ele foi escrito. O meu negócio é o sentimento mesmo. E o da Jane Austen foi isso, eu não consegui. Então, eu gosto de compartilhar isso, essas sensações, esse, sabe, o que eu senti com aquele livro, o que aquele livro me trouxe, o que eu aprendi com ele, né? Para que mundo que eu fui, né? Aham. Nem sempre eu escolho um personagem.
não suporto aquele personagem por causa disso. Não, às vezes eu de fato não suporto o personagem, mas eu vou tentar entender qual foi o período em que ele foi escrito, o que ele me mostrava. Eu tento tirar, nesse momento, a lente do século XXI, né? As experiências que eu tive daquela leitura. Quer dizer que eu vou negar que aquele livro, sei lá, né, em algum momento teve falas que hoje eu não concordo? Não, né? São falas racistas, falas machistas, não vou negar isso. Mas fazendo essa leitura, eu vejo ela como fundamental para eu entender, por exemplo, o que é uma estrutura. Quando a gente fala sobre que algumas coisas são estruturais, por que elas são estruturais? Então, por isso, para mim, é muito importante ler os livros clássicos para a gente entender certas perspectivas, né? Que a gente tem hoje, inclusive, mas que não é de hoje, não é algo novo. Então, nem se, apesar de não gostar de alguns personagens, ou, enfim, de fazer críticas a determinado autor, a minha intenção não é, em hipótese alguma, é, julgar nesse sentido, com esse olhar de hoje, sabe? É contar uma experiência, é dividir uma experiência. A gente não precisa nem ir muito para livro clássico para ver como a gente já evoluiu, né? Eu, às vezes, pego alguns romances, comédias românticas, né? Mesmo assim, quando eu não quero pensar muito, eu pego uns livrinhos desses para ler. E muitos desses livros que foram escritos nos anos 1990, até mesmo lá em 2010, já mudaram muito. E alguns deles me irritam muito por causa da construção da personagem feminina, que ela é uma personagem normalmente que está sempre procurando alguém, e ela vai ser sempre salva por um homem, né? E ela se coloca como uma pessoa mais baixa e sempre ele maior, e isso me irrita muito, sabe? Porque não é assim, ela pode ser o que ela quiser, ela não depende de um par romântico para ser feliz no final do livro. E essa irritação eu também gosto, assim, que raiva que eu tenho de ti. Mas olha só quanto que a gente já passou, ou quanto a gente ainda tem que evoluir, né? E não precisa ir muito longe, então, como eu disse, às vezes eu pego esses livros e levo muito em consideração. Eu olho lá no catálogo dele, lá no começo, que época que ele foi escrito, para eu poder entender, tipo assim, tá, então ela está escrevendo isso porque ela escreveu isso lá em 1990. E aí a gente vê como que a gente já mudou de comportamento, e isso também é refletido nos livros que são publicados hoje em dia, né? E Claudinha, a questão dos teus filhos, como é que é incentivar a leitura para eles? Eu gosto muito, né? Eu sempre me preparei para ter os livros infantis em casa. Então, assim, quando eu trabalhava no colégio, às vezes vinham as indicações dos professores, eu lia esses livros e já tentava, de alguma forma, conseguir eles. Então, quando eles nasceram, eu já tinha uma pequena biblioteca. Não era muito grande, obviamente, mas eu tinha uma pequena biblioteca para fazer a leitura, assim. E eu sempre li para eles. Sempre, desde a barriga, né? Desde quando eu estava esperando por eles eu lia, eu fazia essa leitura, eu contava histórias, tinha um clima, né, o antes de dormir, mas o livro estava sempre muito por perto, então hoje eles estão num lugar um pouquinho mais alto porque eles alcançam, mas quando eles eram bem pequenininhos, os livros ficavam junto com os brinquedos, tinha uma caixa de livros ou tinha uma prateleira que era muito acessível para eles, e desde o começo ensinando como é que se lida com o livro, né? De não rasgar, de cuidar do livro. Eles contavam essas histórias para os bonecos deles, às vezes só pelas imagens. E aí eles, nesse momento, eles eram dependentes de mim, né? Eu estava lendo para eles, eu era o olhar deles para essas obras, para esse mundo. Só que agora eles estão lendo, né? E aí, como eles estão lendo, eu fiquei eu queria saber o que eles estavam lendo, porque eu já não era mais a responsável por essa leitura. Não era eu que escolhia, não sou mais eu que escolho os livros para eles. Eles escolhem, eles vêm com os livros que eles pegam na biblioteca, eles vêm com os livros, pegavam, né, que agora eles não estão
ainda está nesse movimento de pandemia, mas os livros que eles traziam da biblioteca, eles vêm com as indicações dos colegas deles, dos amiguinhos. Então, não sou mais eu a responsável por isso. E às vezes eu pegava alguns livros e abria no meio do caminho e me assustava. Então eu comecei a fazer essa leitura alguns livros eu começo a fazer essa leitura com eles. Então, por exemplo, o Harry Potter, eu não estou lendo com o mais velho, mas eu estou lendo com o mais novo. Com o mais velho, a gente, cada vez que ele termina um livro, a gente assiste um filme. Então, a gente debate uma série de coisas, né? Um monte de perspectivas. Outros livros, eu já li vários outros livros com eles. E aí, assim, cada um lê uma página, né? Ou cada um lê a gente lê um capítulo. O que deu mais certo foi a gente ler junto. A gente senta junto e aí lê uma página, os dois juntos, aí passa a página, lê de novo. Às vezes a gente lê em voz alta, um lê em voz alta e o outro acompanha. E isso é muito legal, porque daí eu estou descobrindo, primeiro, novos livros, porque às vezes a gente acha, né, e a gente julga que livro infanto-juvenil tudo aguinha com açúcar. Mas tem umas Mas coisas não muito é. interessantes, tem alguns debates muito importantes que devem ser feitos com as crianças, com os jovens, né, com os adolescentes e com a gente mesmo, né? E às vezes numa linguagem muito mais acessível. Às vezes eles usam metáforas muito legais que a gente nem pensaria que poderia ter num livro como esse. Então, para mim, é descobrir um novo mundo, assim, sabe? Um mundo muito diferente. Tanto na literatura infanto-juvenil, infantil, desculpa, que no começo eram livros que eu conhecia, e depois eu fui conhecendo outros livros que são muito legais, quanto na literatura infanto-juvenil. Né? É entender também de tempo, qual é o tempo deles. Então, eu estou com um livro aqui que eu comecei a ler com um mais velho, que é As Viagens de Gulliver. Ele ganhou de Natal e a gente começou a ler junto. É um livro que eu quero ler e que ele ganhou, então a gente vai ler junto. E ele pediu um tempo, porque ele disse assim, a gente começou a ler, só que ele não se empolgava muito no começo, se perdia na história, a gente tinha que voltar. Então, mas ele estava lendo Harry Potter junto, né? Então, ele disse assim, mamãe, dá para dar um tempinho, deixa eu terminar de ler os do Harry Potter e aí a gente volta para esse? Não, tudo bem, pode ser bem tranquilo. Então, aprender também sobre essa questão do tempo e de tudo isso. Então, é muito legal, assim, é muito gostoso, sabe? Eu decorei muitos livros infantis, né? Acho que tem muito pai que decora livro infantil, porque a gente lê, repete, 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 repete. Tem livro que eu lembro até hoje da historinha, assim. E às vezes eles pedem, tu pode contar aquela história? Daí eu Nem conto, precisa pegar o livro. nem precisa pegar o livro. Então, eu me divirto, é muito legal, assim, porque daí a gente vai conhecendo um mundo muito diferente, possibilidades e angústias, né? Que não são mais as minhas angústias, né? Mas são as angústias deles. Hoje eles te pedem livros, te pedem para comprar, porque uma coisa que eu vejo muito é muitos pais lidando com essa questão de telas, né? Que as crianças estão muito na frente da tela, principalmente agora, né? Assim, que a gente está no Zoom, que a aula é híbrida, a aula é online, enfim, que eles são muito expostos a telas, né? E computador, videogame e tal. Eles te pedem para comprar livros, te pedem para sair das telas e ir para o mundo da imaginação através da história? Olha, realmente, nesse último ano, a quantidade de tempo nas telas aumentou muito para todo mundo, né? Para eles não foi diferente. A forma que eles estão se relacionando com os amigos, né? Na maioria das vezes, aqui em casa, em 100% do tempo, o relacionamento com os amigos é via telas, né? Ou jogos, ou alguma conversa com vídeo, enfim, é tela. Então, esse ano tem sido um esforço ainda maior de, né, estimulá-los a estar em outro lugar que não sejam as telas. Eles pedem para comprar livros. Nesse último ano eles não pediram porque não dava, enfim, né? Não tinha assim, era mais difícil ir numa livraria e tal. E eles ainda não entram na Amazon ou em qualquer outra plataforma. Mas às vezes eles pediam, por exemplo, quando a gente começou a assistir o Harry Potter e a gente tinha um livro em casa, foi aniversário do mais velho e aí a madrinha dele
perguntou se ele queria. Ele, claro que eu quero. E foi aí que foi a explosão, assim, né? Para isso. Mas a gente ainda... Hoje a gente tem bastante livros, como eu fui fazendo ao longo desse tempo um acervo, então de alguma forma eles têm esses livros, mas eles pedem, por quê? Porque às vezes os amigos falam dos livros. Não teve muito livro que eu comprei já, né, ou que eles foram para a biblioteca pegar, porque foram os amigos que indicaram o livro, né? E às vezes teve um, eu não lembro como é que é o nome, mas era uma coleção que era um bonequinho lá do Minecraft, de um dos jogos que eles jogam, e eu nem precisei perguntar se eles queriam. Quando eles viram, eu quero esse livro. E aí eles leram a coleção inteira do livro, sabe? Que tinha uma história, tinha toda uma narrativa, né, nem lembro exatamente como é que era, mas tinha toda uma narrativa. E que ele era devorar mesmo, liam livros e mais livros. Então tem, quando eles sabem do lançamento de algum livro, a gente, quando passa por uma livraria, dificilmente não entra, é raras, mas Nossa, eu eles tô com muitas vezes são eles muita, que muita pedem. saudade. Muita saudade. E são eles que pedem, e eles pedem para ir para a sessão, né, infantil ou para a sessão que tem os livros deles. Biblioteca, a mesma coisa, se eles veem uma biblioteca, eles pedem para entrar, pelo menos para dar uma olhadinha. Às vezes a gente nem consegue tirar alguma coisa de lá, né? Porque quando não tinha tudo isso, né? Quando a gente ainda não estava num momento pandêmico, a gente às vezes nem conseguia, porque não tinha carteirinha nem nada, mas a gente via os livros diferentes, era um lugar de ter ideias, assim. Então, Uhum. e eu sempre estimulei isso e eles gostam, né? Esse último ano tem sido um pouco mais puxado, mais difícil, mas ainda assim, a leitura para eles é um lugar, uma válvula de escape, é um momento da gente estar juntos, porque mesmo quando a gente não lê o livro junto, né, a gente tem um momento de estar junto lendo, eu lendo o meu, né, os dois lendo os deles, né? Então a gente está junto naquele momento. Isso é muito legal, assim. E aí a gente conversa sobre os livros, quando termina de ler, tá, o que teu livro te falou agora, qual foi a evolução da história, isso é muito legal. Às vezes eles me Eu veem adoro. chorando, que daí eu começo a chorar. Mas essa coisa de compartilhar a experiência do livro para mim, é uma das coisas mais legais. E ainda bem que a internet me proporcionou esse espaço para poder encontrar outros leitores. E hoje acompanho gente que lê do mundo inteiro, assim, sabe? Pego indicação de todo mundo. E também acho muito legal quando as pessoas vêm e dizem, nossa, eu li esse livro por tua causa. Uhum. Claudinha, acho que era isso que eu queria conversar contigo hoje. Queria agradecer muito por estares aqui comigo. Não sei se tem algum outro ponto, algum outro assunto que tu queiras levantar, conversar. Ah, a gente vai falar de livro, tem um monte de coisa para falar, né? Tem que fazer depois o número 2 aqui dessa conversa, a parte Podia 2. ter um só para falar de livros infantos juvenis, um só para falar de livros infantis, um só para falar de ficção histórica, um só para falar de Adoro. teóricos. Não, a gente vai ter que marcar outra conversa, porque livro não falta assunto, né? Eu não sei como, mas você pode ver que a gente, na internet, tem muitos canais que falam de livros, muita gente lendo, e eu acho isso muito bacana, né? As pessoas encontrando histórias e compartilhando histórias. Acho muito, muito legal essa troca de experiências. E é isso, então, Claudinha, muito obrigada mais uma Legal. vez por estar aqui comigo. Que É, joia. E eu vou encerrar, então, o vídeo e o podcast por aqui. Espero muito que você que esteja nos ouvindo e assistindo tenha gostado dessa conversa sobre livros, porque para nós duas é um tema que a gente adora. E vou ficando por aqui, então. Se você está nos assistindo através do YouTube, não esquece de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos para ajudar no engajamento e compartilhar este conteúdo com mais pessoas. E a gente se encontra então no próximo episódio. Um beijo e tchau! Tchau!